E, portanto, começamos hoje esta sequência, apesar de na aula anterior já termos falado sobre o tema, e então a questão, o grande problema que se coloca hoje aqui nesta aula é saber como é que apareceu a filosofia, vamos ver de uma forma muito resumida, e vamos ver a ligação entre a filosofia e a polis, ou a cidade-estado grega. Vamos ver a importância que a filosofia tem em termos políticos e como a filosofia é, desde o seu início na nossa civilização, um saber que nasce da sociedade, nasce do indivíduo que se questiona, mas dentro de uma sociedade, ou seja, de uma polis, que é uma sociedade estruturada. Portanto, essa estrutura da sociedade não é indiferente, digamos assim, na atividade do filósofo. Portanto, os filósofos são marcados pela vida que levam em sociedade, pelos problemas da sociedade do seu tempo, ou da sociedade em que vivem, e isto é extremamente importante, porque hoje em dia a nossa civilização atual foi moldada com base em vários modelos, em vários paradigmas culturais. Um deles é a cultura grega, e a cultura grega deixou marcas muito fortes. Portanto, a filosofia teve um impacto muito grande na sociedade grega e na cultura da Grécia Antiga, e isso depois levou a que as sociedades que vieram a seguir, portanto, que evoluíram a partir da sociedade grega, o Império Romano, depois a Europa cristã da Idade Média e mais tarde o Islão, que também se aproximou da Europa e também veio até à Península Ibérica e chegou a entrar em França, numa partezinha de França a seguir à atual Espanha, ali na entrada do território da França atual. E, portanto, o Islão teve um impacto muito grande na cultura também dos países e das sociedades cristãs da Idade Média. E, portanto, esse caldo cultural é muito marcado desde sempre pela Grécia, pela filosofia grega e pela cultura da Grécia Antiga, que é algo que nós não podemos esquecer. E então, temos aqui como objetivos da nossa aula a explicitação do conceito de polis. Eu posso começar já por fazer uma pequena introdução. E já agora, quem tiver o som ligado, peço que desliguem, ou se alguém vir que não está a ouvir, que chame a atenção, mas eu espero que esteja a ser ouvido. E então, o que é a polis? A polis é a cidade-estado da Grécia Antiga. Portanto, na Grécia Antiga não temos países, não temos, como hoje em dia temos a Grécia atual, e a Turquia, e a França, e a Espanha, Portugal, etc. O que nós tínhamos eram unidades políticas que eram independentes umas das outras, apesar de fazerem parte da mesma cultura e etnicamente serem próximas. Portanto, os gregos tinham todos a mesma origem. Houve vários povos que se misturaram, mas que mantiveram digamos assim, uma matriz única que se foi moldando aos tempos. Mas cada unidade política tinha mais ou menos aí a extensão de uma cidade e dos campos envolventes que poderia ter um raio de 50 quilómetros, às vezes mais. Atenas tinha uma área envolvente bastante grande, mas geralmente era a cidade e depois os campos à volta e as infraestruturas portuárias, por exemplo. Quase todas as grandes cidades da Grécia tinham um porto, porque a Grécia é muito acidentada e, portanto, as cidades estavam colocadas no litoral, onde poderiam depois ter acesso a todo o mundo, por via marítima. E, portanto, é isso que vai dar origem, de facto, ao mundo grego que nós conhecemos hoje e que marcou de forma bastante firme o desenvolvimento da civilização ocidental. Porquê?
porque o facto das cidades serem independentes umas das outras levava a que fossem muito livres. Portanto, cada cidade tinha a sua política, tinha os seus interesses, fazia acordos com outras cidades, fazia, associava-se, fazia, como hoje em dia existe na Europa, entre os Estados na União Europeia, uma espécie de confederação, houve cidades que se juntaram em ligas e que se defenderam mutuamente, como por exemplo a Aliança de Delos, que se centralizou em Atenas e em dezenas de outras cidades, formando uma espécie de unidade política mais vasta, mas a ideia é que o centro da vida social dos gregos era a sua cidade, a cidade onde nasciam e onde viviam e onde tinham o poder de fazer valer os seus direitos e fazer modificações, propostas de mudança, etc. Portanto, essas cidades-estado, essas polis, eram também muito centradas no cidadão, apesar de haver algumas que eram mais totalitárias, por exemplo, Esparta era uma sociedade onde a lei era absoluta e os cidadãos viviam completamente subordinados à sociedade, mas mesmo assim havia o conceito de cidadania, em que o cidadão era assumido como um ser que tinha a sua soberania individual. Portanto, dentro da cidade, os indivíduos que tinham o estatuto de cidadãos tinham o poder de fazer ouvir a sua voz e de participarem nas atividades da cidade de uma forma qualificada. É claro que houve cidades que foram governadas por ditadores, por tiranos que tomaram o poder, houve monarquias muito absolutas, mas de facto esta ideia do cidadão ser o centro da vida da cidade era importante em quase todas as cidades. E então há aqui uma ideia interessante que é a filosofia vai aparecer, portanto, no século VII antes de Cristo, e temos aqui essa referência, vai aparecer num conjunto de cidades e o primeiro filósofo é considerado Tales de Mileto. Mileto é uma cidade que fica aqui nesta zona, na chamada Jónia, que é uma parte da Turquia, onde hoje existe a Turquia, e portanto o que é que acontece? Esta cidade, em especial de Mileto, era uma cidade comercial que estava em contacto com o mundo conhecido da altura. Tinha muita atividade marítima, tinha uma atividade também de produção de bens ligados à indústria da altura, portanto não era a indústria que nós conhecemos hoje, mas era uma indústria ligada à manufatura, mas em grandes quantidades. Portanto, Mileto exportava bens, portanto, utensílios e ferramentas, alfaias, etc., para todo o Mediterrâneo, até para aqui, para a nossa Península Ibérica e para o nosso território. E então essas cidades que tinham esse modelo de desenvolvimento eram cidades que recebiam influências culturais de todo o mundo conhecido, de todo o Mediterrâneo, e principalmente das grandes civilizações, como por exemplo a civilização egípcia, a Fenícia, que era um país que ficava onde hoje é o Líbano, que era um povo de marinheiros extremamente experimentado no mar. Aliás, se nós quiséssemos encontrar na antiguidade um povo que fosse muito próximo daquilo que foram os portugueses do século XV e do século XVI, os fenícios seriam de facto os grandes marinheiros daquela altura e se calhar ainda foram mais do que os portugueses do tempo das descobertas. Portanto, porque os fenícios foram durante muito mais tempo, muito mais séculos, grandes marinheiros e deram origem depois a outra civilização que foi contrária aos romanos, que enfrentou o Império Romano e de alguma forma quase que o derrotava,
que era Cartago, os cartagineses. Os cartagineses são fenícios que se instalaram no norte da África e criaram um império. Foi um império ainda maior na altura do que o Império Romano, depois os romanos destruíram Cartago, venceram os cartagineses e tornaram-se, de facto, os donos do mundo mediterrâneo da altura, do grande império. Em todo o caso, o que é que acontece? Os gregos da Jónia e de Mileto foram buscar às outras civilizações muitos ensinamentos, muitos conhecimentos. Aos fenícios foram buscar a escrita alfabética, que é uma das bases do desenvolvimento, talvez científico e tecnológico do mundo ocidental. A escrita alfabética veio revolucionar a forma como os seres humanos comunicavam por escrito, veio democratizar a escrita, ou seja, qualquer indivíduo podia aprender a escrever, contrariamente ao que acontecia nas sociedades que usavam outros sistemas de escrita, como por exemplo a escrita hieroglífica no Egito, em que havia um conjunto de indivíduos que eram especialistas na arte da escrita, que eram os escribas, que poderiam demorar décadas a desenvolver as suas competências, e não era qualquer um que aprendia a ler e a escrever. Portanto, e havia vários sistemas de escrita, e portanto isso era um grande obstáculo à democratização da cultura. E então nós na Grécia temos, a partir do século VII, se calhar um bocado antes, mas mais ou menos nesta altura em que a filosofia aparece, começa a aparecer a escrita em força. Portanto, havia um conjunto de tradições orais, a tradição cultural grega era baseada na oralidade, na transmissão de poemas, de grandes poemas épicos e de histórias de geração em geração, por via oral, mas depois a escrita veio trazer um desenvolvimento muito grande à cultura grega. Depois temos aqui na Magna Grécia, que é onde hoje é a Itália, aqui na zona da bota da Itália, onde também existiram cidades gregas que, a partir desta época, também começaram a entrar na filosofia. A filosofia começou-se a instalar também aí. Por exemplo, Pitágoras é dessa região e foi um dos grandes filósofos da antiguidade grega, antes de Sócrates. E então é este o contexto em que a filosofia aparece. Ela aparece dentro da polis grega, aparece numa cidade que era a cidade mais desenvolvida da Grécia Antiga naquela altura, no século VII. Depois vai-se alargando, vai-se alastrando às cidades parecidas, que têm o mesmo tipo de atividade. E isto também porque há uma classe social que aparece em virtude destas mudanças económicas e sociais, que é uma espécie de burguesia que se transforma numa aristocracia que tem dinheiro, tem muitas posses a nível material e pode-se dedicar ao pensamento, à reflexão, às artes, sem estar dependente do trabalho para sobreviver. Portanto, é este surgimento de uma classe social ociosa que não tem que trabalhar para sobreviver. Aliás, o trabalho era muito mal visto na Grécia, era visto como uma atividade muito desprestigiante dos seres humanos, mas de facto são esses indivíduos que começam a dedicar-se à cultura e começam a escrever livros, não só de filosofia, mas sobre outros assuntos. Mas são os filósofos que trazem esse impulso, mas também por causa de uma coisa muito importante, é que os filósofos, os primeiros filósofos vêm trazer a razão para o centro da vida cultural e social e política. Ou seja, até ao surgimento da filosofia, as sociedades eram muito marcadas pela religião, pela visão religiosa do mundo, por aquilo que se chama o mito, ou a consciência mítica. Portanto, as pessoas viviam muito apegadas às superstições, à história da vida dos deuses, ao culto, e isso, de alguma forma, era extremamente limitador da vida, portanto, porque as pessoas viviam entregues a medos irracionais e havia muitas coisas que não avançavam,
não surgiam precisamente por causa de não haver uma cultura racional. Portanto, isso aí é muito importante, essa ideia, que de facto nós temos que ter uma atitude racional perante a vida para termos também determinadas conquistas ou para surgirem determinadas coisas que são importantes. Por exemplo, o que nós estamos a fazer aqui agora é comunicar à distância, não seria possível sem a tecnologia, também não seria possível sem a ciência. E tudo isto são aquisições importantes na vida dos seres humanos. E então temos aqui um esquema que não é meu, que fui buscar um site porque achei muito interessante, que mostra o que é que a filosofia traz em termos culturais e políticos de diferente. Em primeiro lugar, o saber, como diz aqui, deixou de ser sagrado. O que era sagrado era indiscutível, não se podia pôr em causa. E então os cidadãos puderam começar a falar de todos os temas de uma forma livre. Portanto, na polis, um dos grandes centros é a Ágora. Aliás, a praça pública é o local onde os cidadãos se reúnem para fazer comércio, mas também para discutir todos os temas e problemas da vida da cidade. E então isso começou a dar origem também a uma vida coletiva mais rica. Depois há aqui a ideia de que os seres humanos começaram a perceber que não estavam presos a um destino inexorável, ou seja, que existe liberdade e que essa liberdade pode ser empregue de forma criativa e até de forma produtiva, de maneira a gerar lucro e a gerar progresso. E, portanto, isso associado a essa ideia da discussão racional e pública aberta na Ágora, veio trazer um grande desenvolvimento também económico às cidades gregas. Por sua vez, a política torna-se uma arte fundamental, torna-se uma área fundamental da vida dos cidadãos, porque eles percebem que podem traçar o seu destino, podem começar a fazer, a construir a sua cidade. A cidade é o resultado do seu esforço, das suas escolhas. Isto também deu origem a cidades novas. Aliás, os gregos gostavam de fundar cidades quando uma cidade ficava muito sobrepovoada, portanto se tornava muito, digamos, bem sucedida em termos económicos e gerava muita riqueza. Havia grupos de cidadãos que se juntavam e partiam para zonas onde não existisse ninguém e fundavam uma nova cidade. Essa cidade ficava durante uns anos na dependência da metrópole, ou seja, da sociedade de origem, mas depois tornava-se completamente independente. E então havia uma ideia muito importante que os gregos levavam muito a sério, que era a ideia de constituição. Portanto, uma cidade tinha que ter uma lei fundamental que permitisse que depois ela toda fosse moldada, fosse construída à volta dessa lei. Hoje em dia nós temos a nossa Constituição e achamos que ela é muito importante, precisamente por causa desta ideia que os gregos tinham de que a sociedade tinha que seguir um modelo instituído em termos de lei fundamental, que dava sentido a toda a vida da cidade. E então nós podemos dizer que a partir de uma certa altura surgem dois grandes modelos de regimes políticos na Grécia Antiga. Nós depois na próxima semana vamos falar com bastante profundidade de Atenas e da forma como funcionava, mas havia Esparta e Atenas. Esparta e Atenas tornaram-se as duas maiores cidades da Grécia Antiga, principalmente a partir do século VI, início do século V, e é nessa altura que Atenas se transforma na primeira democracia da história. A Esparta, que ficava relativamente próxima de Atenas, não seguia esse modelo, ou seja, Esparta era uma oligarquia, portanto era uma sociedade em que havia um grupo de indivíduos que eram considerados os melhores, que governavam, mas não havia a ideia que há hoje de que isso seria opressivo. Portanto, as pessoas aceitavam esse tipo de governo. Aliás, foi uma sociedade que se manteve inalterada durante quase 900 anos. Portanto, foi talvez o Estado
que mais tempo sobreviveu na antiguidade, portanto, quase sem mudanças, o que significa que era extremamente bem aceito pelos seus cidadãos. Então temos aqui a base da polis, só para dar uma ideia. Isto está baseado em Atenas, mas todas as cidades tinham um mesmo modelo de organização e a partir de uma certa altura Atenas passou a ser a cidade modelo, um pouco como Roma mais tarde no Império Romano, que era o modelo de todas as cidades. Portanto, geralmente a polis tinha uma acrópole, que era, digamos, o centro cívico e religioso por excelência, onde estavam os grandes palácios do governo e os templos, principalmente os mais importantes, que eram geralmente colocados num planalto, num lugar elevado. Isto, em Portugal também temos muitas cidades e vilas que têm esta orientação, e aldeias. Nós tivemos a cultura castreja, que vivia no cimo dos montes, não é? Os aglomerados urbanos estavam situados no cimo de montanhas ou de elevações, e depois à volta estruturava-se a vida económica desse centro urbano. Na Grécia isso também era seguido, porquê? Porque a Acrópole depois também tinha uma função militar, portanto, de defesa. Portanto, os lugares elevados são mais difíceis de conquistar pelos invasores e, portanto, era sempre um local mais nobre da cidade. Também havia muralhas, muitas vezes, à volta da parte urbana propriamente dita, das casas e das infraestruturas da cidade. E depois o Porto, que em Atenas ficava um bocado afastado da cidade, mas quase todas as cidades, as grandes cidades tinham um porto, e depois aqui, aquilo a que na Idade Média se chamava, cá em Portugal, o termo dos concelhos. O termo seria, em grego havia um nome que agora não me lembro, seria a área agrícola que envolvia o conjunto de campos agrícolas que envolviam a cidade e que a alimentavam. Portanto, toda esta zona, toda esta área envolvente fazia parte da polis, podia ter pequenos aglomerados de casas para os trabalhadores agrícolas, os escravos, porque também era uma sociedade esclavagista, depois iremos falar nisso para a semana. Mas, portanto, basicamente havia estas infraestruturas, havia também infraestruturas ligadas ao saneamento básico e à água. Portanto, a água era levada para dentro das cidades, ou aproveitava-se recursos aquíferos que existissem dentro da cidade, mas tudo isso era cuidado pelas autoridades da cidade. Portanto, havia uma vida coletiva extremamente bem organizada. E, portanto, tendo isto em conta, podemos ver já que, de facto, a Grécia tem um impacto muito grande na forma como nós vemos as cidades atuais. Seria interessante ver como é que a cidade de hoje é ainda, digamos assim, descendente da cidade grega. E então há aqui um texto que é o texto que vai servir de base à ficha que vocês vão elaborar, que é este texto de Marilena Chaui, A Filosofia é Grega. O que é que nos diz o texto? Diz-nos algo, defende uma ideia muito, muito importante, que é a de que, de facto, a filosofia nasce na Grécia Antiga e vem marcada, e ainda hoje está marcada, pelas características da cultura grega, que lhe deu origem. E, no fundo, a filosofia, tal como ela foi pensada na Grécia, tem muito a ver, de facto, com a forma como os gregos viviam a sua vida e como eles encaravam as grandes forças da natureza e as leis das cidades. Havia a ideia de que, de facto, a natureza era racional, isto a partir do aparecimento da filosofia, e de alguma forma as leis da cidade eram mais importantes ainda do que as leis da natureza, porque eram instituídas pelo homem. Portanto, havia esta ideia do antropocentrismo, portanto, o ser humano tinha um poder que não era ilimitado, mas era importante para se opor à própria natureza, para, por exemplo, se proteger das cheias, das inundações, das tempestades, etc. Até isto deu origem, por exemplo, na Grécia, às primeiras companhias de seguros. Portanto, não eram assim designadas, mas a ideia de que um navio que fosse carregado com uma carga
pudesse sofrer um acidente no caminho, com uma tempestade ou outra coisa qualquer, a ideia de que o dono da mercadoria poderia ser ressarcido, portanto, poderia ser indemnizado se pagasse uma contribuição. Portanto, então, o que é que acontece? Os armadores que tinham navios juntavam-se e cada um pagava uma pequena prestação, ou uma prestação, e depois, se algum deles tivesse um acidente, recebia, era indemnizado para não entrar na falência, para continuar a poder viver do seu trabalho e da sua atividade económica. Isto é interessante, esta ideia do ser humano ser capaz de ir contra, ou contra não digo, mas de se defender até daquilo que é natural e que é excessivo na natureza e que pode causar dano aos seres humanos. Isto hoje pode-se ver com esta situação da pandemia, a forma como as sociedades se estão a organizar para tentar limitar os danos e proteger as vidas dos cidadãos. Portanto, toda a economia para, em muitos países, ou quase toda, trazendo grandes prejuízos, mas procurando ver se a doença não alastra de uma forma tão rápida e tão destrutiva quanto poderia alastrar. Mas isto é uma ideia que vem da Grécia Antiga, esta ideia de que nós podemos fazer frente a situações de catástrofe e de grande perigo vindo da natureza, do funcionamento da natureza. Esta ideia vem da Grécia. Ainda você não era assim. Hã? Alguém está a falar? Em todo o caso, eu vou ter de continuar porque estou a gravar e não queria interromper. Eu estou a tentar as horas. É só para introduzir mais um bocadinho este texto e já dou a aula por concluída. Então é assim, este texto vocês devem lê-lo, eu não vou estar a lê-lo aqui porque faz parte da atividade, ele é muito fácil, diz-nos de facto que a filosofia é tipicamente grega, é marcada pela Grécia, pela cultura grega e a maneira de pensar dos gregos, e a filosofia que vem da Grécia vem moldar também os saberes que nós temos hoje. Aliás, há muitas palavras que designam saberes e práticas ligadas à ciência e às tecnologias que têm nomes gregos. A palavra lógica, a técnica, a ética, a política, etc. A democracia, a física, etc. São palavras que têm origem na Grécia Antiga, no grego antigo, e que isso prova que, de facto, com a filosofia apareceram, de facto, as ciências. Portanto, depois os filósofos foram aprofundando o seu questionamento, a sua problematização, e foram dando origem a outros saberes. A física nasce com estes primeiros filósofos, que também são conhecidos como os físicos. A palavra física vem de physis, em grego, que significa natureza, e eles procuraram estudar as leis da natureza, a forma como a natureza funciona. E por isso é que eram designados como físicos. Depois vieram outros como Sócrates, que veio trazer a filosofia para a cidade, propriamente dita. Na próxima semana falaremos disso com mais atenção. Na próxima semana ou na outra, porque isto vai dar pano para mangas. Então há aqui esta ideia da Marilena Tchau, segundo a qual há um legado da filosofia grega, uma herança muito importante da filosofia grega para o Ocidente atual, para o mundo ocidental, ou o Ocidente europeu, que é a civilização a que nós pertencemos, a chamada civilização ocidental. Então, quais são as grandes ideias, quais são a grande herança, ou os grandes legados da filosofia? O que é que a filosofia grega nos deu? Em primeiro lugar, a ideia de que a natureza obedece a leis e princípios necessários e universais. Portanto, a natureza não funciona por acaso. E então, se o ser humano procurar conhecer as leis da natureza, consegue compreendê-la e consegue usá-la para o seu benefício. Então, falar aqui de Newton, por exemplo, todos os cientistas procuram as leis que regem a natureza. Nós não teríamos a ciência que temos hoje sem esta ideia de que a natureza segue leis e princípios necessários e universais. Por outro lado,
a ideia também de que a matemática está presente na realidade. Portanto, a natureza segue leis matemáticas. Há um grande filósofo grego, que é o Pitágoras, que é o grande defensor desta ideia, no século VI a.C. É uma das escolas filosóficas mais importantes, o pitagorismo, que tinha esta ideia de que a matemática faz parte ou estrutura o universo. A natureza segue leis e princípios matemáticos. E tudo é matemático, tudo é número, de acordo com Pitágoras. Depois, há aqui esta ideia também muito importante, que as leis necessárias e universais da natureza podem ser plenamente conhecidas pelo nosso pensamento, ou seja, o ser humano consegue conhecer as leis da natureza. Não há leis que sejam desconhecidas, não há mistérios que sejam inexpugnáveis. Nós podemos conhecer tudo. E isto é o grande motor da ciência. A ideia de que é possível ir cada vez mais longe. Senão a nossa sociedade tinha estagnado. Nós não teríamos eletricidade, não teríamos internet, não teríamos nada do que temos hoje, sem esta ideia de que nós podemos ir cada vez mais longe no conhecimento da natureza. Depois há aqui a ideia também que o nosso pensamento, o pensamento humano, também segue leis, regras e normas universais e necessárias. Ou seja, há uma ordem lógica do pensamento. Nós já demos isto quando demos a lógica, mas isso é muito importante, esta ideia de que há a lógica do nosso pensamento que está ligada à racionalidade do mundo e da natureza. Porque se o nosso pensamento não fosse lógico, não nos adiantava nada que a natureza fosse racional, nós não conseguiríamos compreendê-la. Mas há aqui uma espécie de acordo entre a nossa mente e a própria realidade. Depois, temos aqui outra ideia muito importante, que é que as práticas humanas, a ação moral, a política, as técnicas e as artes, dependem da vontade livre, da deliberação e da discussão da nossa escolha passional ou racional. Ou seja, o ser humano é que escolhe o seu destino e, portanto, não está preso a nada que não seja a sua razão e a sua capacidade de se questionar. E, portanto, os seres humanos têm este poder de modificarem o mundo precisamente porque são capazes de se modificar a si próprios e a sua maneira de pensar. Por outro lado, há aqui esta ideia também muito importante, que os seres humanos, por natureza, aspiram ao conhecimento verdadeiro, à felicidade e à justiça. No fundo, é a ideia de que a vida humana está subordinada ao bem. Portanto, e devemos lutar para que o bem vença, digamos assim, na vida individual e coletiva dos seres humanos. Ora bem, eu não sei se chega o que eu disse agora, mas de facto é extremamente complicado estar a aprofundar mais isto, agora estamos quase no final da aula, mas há aqui esta ideia também muito importante de que a justiça social, a questão da justiça, está presente na cultura grega desde quase o início, desde que surgiu a filosofia. Portanto, esta ideia de que a lei e a natureza, a lei nomos, que é a lei da... Nomos significa lei em grego, é a lei da cidade, ou as leis da cidade e as leis da natureza, são fundamentais para o bom funcionamento do mundo, ou seja, do mundo natural e do mundo humano. Portanto, se o ser humano não tiver lei, vive num estado de completa subordinação à natureza e não consegue ser humano. E então há aqui uma coisa muito importante, é que quando uma cidade-estado era criada, uma nova cidade-estado, havia a ideia de que era necessário uma Constituição. Portanto, havia cuidado na elaboração da Constituição das novas cidades, de maneira a que elas estivessem submetidas ao logos, ou seja, à razão. Então é esta ideia da razão, que é uma capacidade de pensar e de compreender o mundo, mas que se exerce sempre em diálogo, e exerce sempre dentro da comunidade política. Isto vai ser fundamental em Aristóteles. Nós vamos ver isso na próxima aula ou nas próximas aulas, a ideia de que o homem é um ser, é um animal racional. É o único dos animais que possui logos, que possui razão. Se calhar na próxima aula é por aí que nós vamos começar e vamos explorar essa ideia,
para tentar ver a importância da razão na vida humana. Por outro lado, se quiserem ver este texto completo, vêm aqui, é outra coisa, e tem aqui esta atividade, portanto, que é a atividade que têm que fazer a partir de hoje. Em princípio terá uma semana, portanto, a ver se até à próxima aula toda a gente consegue fazer. E, portanto, o que é que consiste isto? Isto consiste num formulário, clicando no link abre o formulário, que tem, que é uma ficha, mas que vocês vão preencher online. Portanto, só têm que colocar o e-mail, depois aqui o número e o nome. Eu vou ter que trocar aqui a ordem disto para ficar melhor, mas não faz mal, já dá para ver. Atenção, se não colocarem o e-mail, enfim, ele não aceita que avancem. Ou então diz logo que o vosso e-mail vai ser reconhecido, vai ser recolhido, porque se vocês estiverem logados na vossa conta do Gmail, aqui o formulário lê isso automaticamente. Devem ter o cuidado de usarem a conta que costumam usar aqui para as aulas de filosofia. Depois tem aqui esta questão, explico por palavras suas a seguinte afirmação do texto: a filosofia, tem aqui umas coisas no meio, é um facto tipicamente grego. Quero que vocês reflitam sobre isso, leiam o texto com atenção e por palavras vossas expliquem isto. E depois há aqui uma questão que é mais uma espécie de desafio. Podemos afirmar que sem a filosofia da Grécia Antiga hoje a nossa civilização seria muito menos desenvolvida? E justifica a sua resposta com base numa interpretação do texto. Também se aceita que digam que não, mas tem que justificar porquê, tá? Portanto, de alguma forma eu penso que esta atividade será interessante, não sei, mas espero que sim e que corra tudo bem.